Muito boa noite, igreja. Que culto maravilhoso que temos a possibilidade de celebrar, ouvindo os testemunhos dos jovens e também do retiro e do testemunho da missionária, trabalhando nesses lugares. E eu não tive a oportunidade de ir na África, mas eu tive a oportunidade de conhecer uns irmãos da África. E se algo que me chamou a atenção dos africanos, além dessa ousadia que eles têm, é a alegria que eles têm. É um povo muito alegre, o povo cristão. O povo cristão é um povo muito alegre. E queremos, como o pastor Michael já falou no início, estamos iniciando uma série de temas e hoje queremos dar a introdução para esse tema que também estaremos estudando nos pequenos grupos. Interessante que, aproximando-se da cruz, aproximando-se do sofrimento, poucos tempo antes de passar por todo o sofrimento que Jesus haveria de passar, Ele consolou ou confortou os corações de seus discípulos, dizendo estas palavras que encontramos em João capítulo 15, versículo 11, que diz: Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. E pelo que a gente pode ler na história, nos evangelhos e no livro de Atos, vemos que realmente os discípulos e os primeiros cristãos se alegraram com as palavras de Jesus Cristo, com os ensinos de Jesus Cristo, com a vida de Jesus Cristo e os ensinos que eles aprenderam de conviver junto com Jesus. Foram pessoas alegres, foram pessoas que viveram transbordando de alegria. E o apóstolo Paulo, em circunstâncias muito difíceis e perigosas, ele escreveu palavras recomendando ou desafiando ou animando os cristãos a ser pessoas, de viver com pessoas com alegria. Em Filipenses capítulo 4, versículo 4 diz: Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. No Senhor significa alegrar-se pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor faz, pelo que o Senhor fará por nós e por aqueles a quem Ele ama e por todas as pessoas. Então vemos que há uma característica muito notável dos cristãos, dos primeiros cristãos de Jesus, dos discípulos, apóstolos, que eram pessoas que viviam em alegria, transbordando em alegria, e nos recomenda a que nós também vivamos desta mesma maneira. Mas a pergunta é: por que muitos parece que vivem sob uma nuvem parece que de angústia, de sofrimento, como que de dor, mas sem dor física, mas como que parece que há uma tristeza invadiu os corações, como que uma amargura invadiu os corações dos cristãos. O que aconteceu com a chama da alegria que foi acesa nos corações através de Jesus Cristo? O que tem roubado a alegria que deveria ser parte da nossa vida? Jesus orou por nossa alegria. Ele orou para que meu gozo esteja em vós, o gozo do Senhor. Mas o que aconteceu? E a resposta vamos a encontrar numa carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo no 62 depois de Cristo, dirigida aos cristãos em Filipos, a carta aos Filipenses. E estaremos estudando esse texto, essa carta, algumas mensagens aqui e também nos pequenos grupos. Quando ele escreveu essa carta, Paulo se encontrava preso em Roma, em circunstâncias muito difíceis. Ele havia sido, de maneira injusta, tinha sido aprisionado, tinha sido posto como prisioneiro e depois foi enviado para a capital, para Roma, a capital do Império Romano, para ser julgado pelo César. Mas havia sido de maneira injusta acusado. No entanto, em circunstâncias muito difíceis, não sabendo se haveria de viver, não sabendo o que o dia de manhã iria trazer para ele, provavelmente a morte, Paulo escreveu uma carta cheia de alegria.
uma carta que transborda de alegria. A palavra alegria, a palavra gozo, a palavra regozijo aparecem, e os seus sinônimos aparecem 19 vezes em 4 capítulos que contém o livro de Filipenses. Então, a pergunta é: qual pode ter sido o segredo do apóstolo Paulo de viver uma vida com tanta alegria em circunstâncias tão difíceis? E a pergunta que eu gostaria de analisar com vocês, que está fundamentado no livro de Filipenses, se vocês querem abrir a sua Bíblia, no capítulo 1, nos primeiros versículos, a pergunta que queremos ver é: quais eram os motivos para ser alegre? Quais eram os motivos que tinha o apóstolo Paulo para ser alegre? E quais são os motivos que nós temos para ser alegres? Quais podem ser esses motivos? Que são também os motivos que o apóstolo Paulo teve. E os primeiros versículos nos ajudam a dar um pouco essa resposta. A primeira que eu achei, nas primeiras palavras que ele escreve, diz: Paulo e Timoteo, servos de Jesus Cristo. O primeiro motivo que tinha Paulo de ter alegria é porque ele se considerara um servo de Jesus Cristo. Para ele era motivo de alegria ser chamado servo de Jesus Cristo. Se ele tinha prazer, para ele era uma alegria assim apresentar-se. Prazer? Ele não falava prazer Saulo de Tarso. Não, prazer Paulo, servo de Jesus Cristo. Para ele não era como se diz, uma vergonha, uma humilhação. Pelo contrário, uma honra e motivo de alegria chamar-se servo de Jesus Cristo. Nos dias que foi escrito o Novo Testamento, a palavra servo em grego é doulos, que significa escravo. Escravo é alguém que não pode dispor-se de si mesmo como queira, porque está sujeito a outra pessoa. O escravo, ou doulo, ele era propriedade de um senhor. Era propriedade de um senhor. Era exigida obediência completa e exclusiva. Ele não ganhava nenhuma recompensa, nenhum pagamento pelos serviços que tinha que fazer. E o Senhor tinha poder total e completo sobre a sua vida. Isso era o doulos, o escravo. E quando Paulo chama a si mesmo de servo ou de escravo de Jesus Cristo, ele utiliza essa figura. E ele testemunha e reconhece que para ele era um motivo de alegria ser considerado escravo de Jesus Cristo, ser considerado servo de Jesus Cristo. Ele não tinha mais, como se diz, controle sobre sua vida. Ele devia obediência, submissão exclusiva e total para Jesus Cristo. E para ele isso era motivo de grande alegria. Ele pertencia a Jesus Cristo e obedecia totalmente a Jesus Cristo e servia aos irmãos com amor, com humildade, como um escravo serve a seu Senhor. Lamentavelmente, hoje em dia existe um culto à personalidade. Hoje em dia existe um culto à personalidade, aos senhores. Muito pouco querem ser servos. Ninguém quer ser escravos. Só são considerados os senhores, os grandes, os chefes. Ninguém quer ser um escravo ou um servo, ser chamado de servo menos. Inclusive na igreja. A igreja que tem deixado, em muitos casos, tem deixado de ser uma comunidade cristocentro e tem se convertido num palco onde o eu é exaltado, onde o líder é exaltado, onde o cara é exaltado, o profeta, o ungido, o apóstolo, esse é o cara. E se tem quitado do lugar aquele que deve ser o centro de todas as atenções, que é Jesus Cristo. Muitos poucos
Muitos poucos gostam de estar no anonimato, ou como se diz, estar nos bastidores. Existe uma atração pelas luzes do palco, existe uma atração para ter o microfone e para poder ter a palavra e que todos obedeçam. E há poder. Se eu falo que se levantam, todos se levantam. Existe um culto à personalidade. Mas o apóstolo Paulo tinha a alegria de ser chamado servo. Nós como nos consideramos? Chefes? Ou nos consideramos servos de Jesus Cristo? Como nós agimos em nossa vida? Se nós procuramos ser só senhores, provavelmente vamos a ter uma vida de muita amargura. Mas se nós descobrimos a alegria de servir, se nós descobrimos o segredo de servir como escravo de Jesus Cristo e de servir a nossos irmãos como escravo de Jesus Cristo, nós vamos a ter motivos para ser alegres, porque a nossa vida já não depende mais de nós, mas pertence a Cristo. E Paulo tinha descoberto esse motivo, e ele era alegre, mesmo em circunstâncias muito difíceis. Ele podia transbordar de alegria. Por quê? Porque ele tinha descoberto o prazer de servir. Jesus diz que ele veio para servir e não para ser servido, e que existe prazer em servir. E Jesus diz que maior é aquele que serve. Então nós somos desafiados, irmãos, se queremos ser felizes, se queremos ter motivos de alegria e queremos transbordar com o gozo do Senhor, que nós possamos novamente descobrir e novamente pôr as atitudes de um servo, de um escravo que está disposto a servir a nosso semelhante por amor a Jesus, assim como Jesus nos serviu. Que cada vez nós estejamos mais despindo-nos de qualquer tentação de honra e que possamos estar assumindo esta atitude de serviço, assim como Jesus e assim como os primeiros cristãos, assim também como o apóstolo Paulo. Outros motivos pelo qual havia alegria no coração de Paulo, mesmo em circunstâncias muito difíceis, nos primeiros versículos nos fala, é porque ele tinha uma família espiritual. Igreja, simplesmente a existência da carta aos Filipenses já revela o amor e o afeto e a consideração que existia entre Paulo e a igreja, os irmãos em Filipos. Nos pequenos grupos vamos a estudar, vamos ter um pouco mais o contexto histórico de como surgiu, mas a igreja em Filipo surgiu de uma visão que teve Paulo, de um homem macedônio que o chamou, que passe para a Macedônia. Ele estava em Troade e lá o Espírito teve uma visão de um homem que o chamou, e ele foi para Filipos. E a primeira convertida foi Lídia, uma comerciante que entregou sua vida a Jesus, e ali começou a igreja. Ali começou a igreja. A igreja é a comunidade de aqueles que estão sendo transformados pela graça de Jesus e que tomaram a decisão de servir a Cristo. Isto é mais que um ajuntamento. Comunidade envolve propósito, envolve união, envolve comunhão, envolve participação na vida um dos outros. E no Novo Testamento há uma palavra ou uma frase que se repete infinidade de vezes e é uns com os outros. E isso que envolve comunhão, a igreja, a comunidade, família, igreja, é justamente essa proximidade uns com os outros. E algo interessante aqui, eu somente vou mencionar rapidamente, diz que revela o relacionamento de intimidade que existia entre Paulo e aqueles cristãos. Diz que Paulo os tinha na mente. No versículo 3, agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Mas o interessante é que
Paulo, em Filipos, passou por graves e difíceis situações. Ele foi preso injustamente, ele foi espancado, ele foi humilhado, mas ele não se lembrava dos sofrimentos. Ele se lembrava do carcereiro em Filipos, que aceitou a Jesus graças ao seu testemunho, que enquanto estava prisioneiro, ele estava cantando a Deus, e veio um terremoto e os libertou. E graças a isso, a esse testemunho, esse carcereiro aceitou Jesus e toda a sua família. Ele se lembrava da Lídia, daquela mulher, a comerciante que aceitou a Jesus, e que abriu sua casa para que se realicem os primeiros cultos, a igreja pudesse funcionar naquele lugar. Ele não se lembrava dos sofrimentos, ele não se lembrava das dificuldades, mas ele se lembrava das boas experiências. Se nós queremos ter corações alegres, irmãos, temos que conviver com uma família igreja, temos que nos envolver com uma família igreja e temos que, como se diz, criar essas lembranças boas de nosso serviço junto com o Senhor. Diz que Paulo os tinha no coração. Para Paulo, eles eram como seus filhos, a quem ele estimava muito, filhos espirituais, filhos o qual ele amava e desejava o melhor para eles. O interessante é que a igreja de Filipe foi uma igreja que participava ativamente do ministério de Paulo. Era uma igreja que o apoiava e que o ofertava e que ajudava inclusive financeiramente. E ele apreciava isso não somente pelas ofertas, mas porque existia essa intimidade, esse relacionamento, essa comunhão, essa confraternização, um amor realmente cristão. Isso que a igreja provê, a igreja família. Se nós queremos ter motivos para ser alegre, temos que ter uma igreja, temos que ser membros de uma igreja. Não existe aquele cristão sem igreja, é impossível. Rick Warren diz, um autor, um famoso pastor, diz que um cristão sem igreja é como um jogador sem um time, é como um soldado sem uma tropa ou sem o exército. Um cristão sem igreja é como uma ovelha sem rebanho. Mas a definição talvez mais apropriada biblicamente diz que o cristão sem igreja é como uma criança sem família. Uma criança sem família. A igreja é a família de Deus. Outras coisas, Paulo os tinha nas suas orações. Paulo estava preso, era prisioneiro, estava por ser julgado e provavelmente seria condenado à morte. Ele podia ter motivos para pedir oração. Quando escreveu aos Filipos, disse: gente, eu estou mal, orem por mim, que aconteça algo, que me libertem, orem por mim para que possa passar dessa. Não, o que faz Paulo? Ora pelos cristãos, não se focaliza em si, se focaliza nos seus irmãos. Quer ser alegre? Quer ter motivos para ser alegre? Não se focalize em si, focalize-se nos demais. Ore pelos seus irmãos, ore pelos que estão sofrendo, ore por aqueles que estão angustiados, ore por aqueles que estão passando por dificuldades. Outros motivos pela qual tinha assim alegria no seu coração era porque sabia que Deus completaria a obra que iniciou. No versículo 6 diz: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus sabia que a obra que iniciou-se no coração desses cristãos, Cristo ia completar, Deus ia completar. E isso também é uma verdade para nós. A obra que Deus começou em nós quando aceitamos a Jesus, o Espírito Santo começou a habitar em nós. E o Espírito Santo trabalha em nós para fazer-nos semelhantes a Cristo, aperfeiçoando-nos e corrigindo-nos com a voz, e nós temos que obedecer a essa voz. E Ele vai fazer isso, e Ele vai completar a obra, porque Deus, o que começa, termina, Ele não deixa pela metade. E isso, em certo sentido, nos dá, como se diz assim, paz, um certo alívio nos deveria dar. Por aí nos sentimos às vezes, como se diz assim, triste, porque estamos passando por tentações, dificuldades e parece que não estamos vendo nenhum progresso em nossa vida.
Mas eu quero dizer, fique calmo, tranquilize-se, saiba que Jesus está trabalhando no seu coração. Ele está agindo em sua vida. Se você é obediente e você é humilde, Deus vai corrigir e vai completar a obra. Às vezes nos sentimos, como se diz assim, tristes porque não vemos progressos, né? Temos uma dificuldade, talvez com alguma tentação, conseguimos vencer, depois 2, 3 dias de novo caímos no pecado e de novo, e parece que nunca avançamos. Mas eu quero, como se diz assim, confiar nessa palavra que Paulo diz: estou persuadido, estou convencido que aquele que começou vai completar. E esse é o motivo da alegria. Não deveria, não permita que talvez as tristezas de tentações e de lutas que venham ao seu coração afaste a alegria. Descanse na obra que Jesus fez e que Jesus está fazendo no seu coração. É motivo suficiente para ser alegre. E por último, nesse primeiro texto, vemos ali que para ser alegre, Paulo entendeu que o amor é a base de tudo. Na oração final desses versículos, dos primeiros versículos, Paulo não pede por riqueza, não pede por conforto, não pede por libertação, não, por alívio, não. Ele está orando para que a vida dos cristãos seja cheio com o amor de Cristo. Diz, versículo 9 e 10, esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Se amamos algo, queremos saber mais disso. Se nós amamos a Cristo, vamos a querer conhecer mais de Cristo, vamos a querer nos aproximar mais dele. E ao aproximar-nos mais de Cristo, vamos a estar mais sensíveis à sua voz e estaremos mais submissos à sua palavra e à sua vontade. Quanto mais amamos, mais nos aproximamos. E isso que Deus deseja, isso é um motivo suficiente para a nossa alegria. Quais são os motivos da sua alegria? O que traz alegria ao seu coração? O que traz alegria à nossa vida? Dinheiro, coisas, pessoas, conquistas, honras, conhecimento. Tudo isso, sim, pode trazer alegria, claro que sim, mas é uma alegria passageira. É uma alegria que será algo momentâneo. A verdadeira alegria está em Deus e viver para seu serviço, para a sua honra, para a sua glória. Através desse estudo que estamos iniciando e queremos continuar, vamos estar aprofundando-nos. E meu desejo, nossa oração é que realmente a alegria do Senhor possa ser a nossa força, que a alegria do Senhor possa ser realmente o tema central da nossa vida. E dificuldades virão, problemas virão, sem dúvida, mas motivos de alegria teremos mais que suficientes se andarmos com o Senhor. Vamos orar, vamos colocar-nos de pé, irmãos, para estar orando. Querido Deus, quero te agradecer por esse culto maravilhoso nessa noite. Obrigado pelos testemunhos que temos ouvido. E sabemos, Senhor, que tudo isso é fruto da alegria que Tu dás no coração das pessoas que se entregam totalmente a Ti, Senhor. Senhor, assim como Paulo, nós queremos ter corações, semblantes, vidas, onde a alegria, o teu gozo, realmente seja uma marca fundamental. Senhor, que nós possamos descobrir a alegria que existe em ser servos teus e servos uns dos outros.
que nós possamos descobrir a alegria de pertencer a esta família, de ser parte de uma família que está crescendo e que está alcançando pessoas e que está trazendo salvação aqui e em todas partes do mundo, Senhor. Uma alegria de saber que nós podemos contar com as orações e com o apoio e com a ajuda de nossos irmãos. E que saibamos e descansemos, Jesus, que Tu estás fazendo a obra. E que possamos cada vez Te amar mais e mais, Senhor. Ajuda a cada um, dá-nos, Senhor. E que não permitamos, Senhor, que as coisas dessa vida nos quitem a alegria Tua, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Abençoe a vida de cada um, Senhor. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém.